Olá, tudo bem? Hoje a gente está aqui com o Marcos Lang, que é candidato à vaga à Câmara dos Vereadores, candidato a vereador do Rio de Janeiro. E ele que é um cara que tem um bordão muito bacana, que já está na boca do povo, que aliás é um bordão que hoje representa tudo que o carioca está sentindo. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. O que tem que acabar? Tem que acabar essa política muito ruim que o nosso estado está vivendo, principalmente a nossa cidade. E ele hoje está aqui para a gente bater aquele papo, para vocês conhecerem o Marcos, conhecerem o projeto do Marcos. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Luiz. Realmente estamos aí com uma situação bem complicada na cidade do Rio de Janeiro. E por conta disso eu aceitei esse desafio, me candidatei a vereador nesse ano de 2020 e espero chegar lá, com certeza pelo grupo que tenho, vou chegar e espero, se não resolver o problema, pelo menos diminuir, fazer com que as coisas aconteçam pelo menos da maneira que a gente espera, que a população espera que aconteça, porque do jeito que está, tem que acabar. Então, seria legal, como a gente está batendo esse primeiro papo aqui hoje, muitas pessoas te conhecem, você que por formação é um defensor público, está aí atuando há muitos anos nessa causa, mas também tem muita gente que ainda não te conhece, principalmente morador da Barra da Tijuca, a Barra da Tijuca que é um bairro com mais de 400 mil moradores. Então, conta um pouco aqui para a galera poder te conhecer, saber quem é o Marcos Lang. Luiz, a Barra da Tijuca, realmente, como você disse, é um bairro que tem uma população bem grande, é um bairro que, se a gente for analisar em aspectos gerais, ainda é uma criança, porque é um dos bairros mais novos do Rio de Janeiro e está bastante carente de liderança, está bastante carente de pessoas que olhem por esse bairro. Por isso também que me candidatei. Eu sou defensor público há 28 anos, Luiz, e ao longo dessa minha carreira, que considero como tendo sido uma carreira muito bacana, muito vitoriosa, muito cheia de histórias para contar, eu vi e aprendi muito. Eu aprendi, como disse quando lancei minha campanha, a ser uma pessoa mais humana, a ser uma pessoa com um olhar diferenciado. O defensor público, ele acaba tendo esse privilégio de olhar para as pessoas, olhar para a nossa cidade, olhar para os lugares onde nós estamos de uma maneira diferenciada, porque a gente conhece não só as pessoas que convivem conosco no dia a dia, como nós também acabamos que conhecemos aquelas pessoas que são as mais necessitadas de tudo, que são os hipossuficientes, os nossos assistidos. Eu pensei, idealizei ser defensor público lá atrás, quando eu ainda era um estudante de direito, por conta de algumas situações vividas por mim ao longo dos 5 anos que passei na minha faculdade de Direito. E eu digo para você, fiz uma escolha, apesar de ser muito novo quando ingressei na instituição, eu tinha de 25 para 26 anos, fiz a escolha correta, porque acho que não me identificaria tão bem com uma outra instituição, com uma outra carreira, como me identifiquei na Defensoria Pública do Rio de Janeiro. E hoje está agora concorrendo a uma vaga na Câmara para justamente continuar defendendo essas pessoas. O carioca é tão necessitado de um cara que o defenda hoje, não é, Marco? Ô Luiz, você lá atrás me perguntou a respeito do meu início. Por que da Defensoria? Por que de hoje eu estar entrando na carreira pública, voltando para a carreira pública, até melhor dizendo. Eu estudei a vida inteira no Colégio Marista São José, é um colégio de uma formação religiosa muito bacana para todos que ali passam, porque eu acho que sem religiosidade nós não conseguimos entender o sentimento e as agruras das pessoas à nossa volta. Então isso foi muito bom para a formação do meu caráter. Vim de uma família muito bacana, um pai militar, uma mãe dona de casa, e eu sou temporão. Então eles se dedicaram muito à minha criação, se dedicaram muito à minha formação, ao meu caráter. E ao passar por um colégio como São José e ter abraçado a carreira do direito numa universidade também religiosa, eu acho que eu complemento
a formação estudantil e, acima de tudo, profissional. Eu me torno um profissional habilitado para qualquer tipo de desafio. Quando escolho ser defensor público, eu escolho por eu amar de paixão o Tribunal de Júri, por algumas vivências que tive ao longo dos meus 5 anos de faculdade. E eu queria muito um dia estar numa tribuna, poder fazer uma defesa em plenário, e esse sonho se concretizou. Eu costumo dizer que tudo que nós sonhamos, se nós sonharmos com verdadeira vontade, perseverança, sonharmos um sonho verdadeiramente sonhado, que isso se concretiza e se torna realidade. Então essa foi a minha vida, a minha realidade. Eu sonhava em um dia ser defensor público do Tribunal de Júri e hoje, quando venho trabalhar no Rio de Janeiro, me torno titular do 4º Tribunal de Júri, que era um tribunal de júri onde eu ia, quando estudante, ver as defesas de grandes tribunos que por lá passavam, por eu ser muito amigo de uma jovem que era filha do presidente, juiz-presidente do tribunal. Então olha que coisa incrível da vida, olha o que a gente vive, né? E não espera que vá acontecer um dia. Um dia lá de cima da plateia, eu me imaginando, né, se seria capaz de estar lá embaixo. E anos depois, eu virar titular de uma cadeira tão importante como a cadeira da Defensoria Pública naquele tribunal de júri que era o que eu mais ia. Quer dizer, são coincidências da vida que eu entendo que não são bem coincidências. São desejos, vontades que só são atingidas quando a gente realmente acredita que isso possa se concretizar. Tá, e já que você falou em desejo e vontade, quando é que começou o seu desejo pela política? Foi sem querer. Eu era jovem, estava terminando o meu 3º ano no Colégio São José, que era um ensino que se chama de médio hoje em dia, para poder ingressar na faculdade. Encontro um amigo, que hoje é delegado, e ele me chama para ir em umas palestras no Partido Liberal do falecido Álvaro Vale, que seriam proferidas pelo professor de História e vereador à época, Américo Camargo. Então, em lá chegando, estava se formando um grupo jovem, e daquele grupo jovem se formou uma verdadeira equipe, que ali iniciou uma política estudantil interessante para a minha formação, para o meu caráter também, porque eu acho que tudo na vida gira em torno da política. E ali eu aprendi muito, com pessoas que realmente poderiam, a época era uma política diferenciada, não era essa política que a gente vê hoje, onde a milícia, onde o tráfico, onde a bandidagem, ele assumiu o papel principal. Na minha época não, na minha época era uma política onde a gente podia ler e ouvir grandes tribunos, grandes defesas feitas tanto a nível municipal, como a nível estadual, como a nível federal. É lógico, como em tudo, como todas as épocas políticas que nós vivemos, tinham aquelas personalidades, aquelas pessoas diferenciadas, né? Aquelas pessoas engraçadas, aquelas pessoas peculiares. Sempre existiu, mas também existiam pessoas maravilhosas que davam verdadeiras aulas de cidadania. Então ali eu fui me encantando. Defensor, política, acho que tudo está muito envolvido ao cidadão, ao povão, ao assistido, ao suficiente, aqueles que mais precisam. E hoje eu vejo que o grande hipossuficiente, que o grande cidadão que mais precisa, somos todos nós. Porque todos nós estamos muito carentes de um verdadeiro representante. Coisa que à época a gente olhava muito para o lado daquele que não tinha condições realmente de um bom emprego, de uma boa assistência, seja ela educacional, seja ela médica. Hoje não. Hoje a gente vê que a classe média, que é a Barra da Tijuca, que é a Grande Tijuca, que é Jacarepaguá, que é o Recreio dos Bandeirantes, enfim, o Rio de Janeiro inteiro está muito carente de tudo. Do Leme ao Pontal, a gente está carente. Então, por que não tentar de alguma forma, não resolver, mas tentar dar a minha contribuição para esse momento tão complicado do Rio de Janeiro. Por isso que eu resolvi me candidatar. O Rio de Janeiro com certeza está precisando demais. Bem, esse foi só o primeiro bate-papo com Marcos Lang. Mais uma vez,
candidato a vereador nas próximas eleições municipais. Ele que vem candidato pelo partido PSDB, o número dele é 45555. E ó, a gente vai conversar muito ainda. Toda semana a gente vai ter um bate-papo diferente, mas é muito importante a sua participação, com perguntas, com dúvidas, com sugestões. Você que é morador da Barra, do Recreio dos Bandeirantes, morador do Jacarepaguá de uma forma geral, e por que não de qualquer outro lugar do Rio, porque ele vai ser vereador pelo Rio de Janeiro e ele vai representar você que é cidadão. E para terminar, eu só quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo. Essa pouca vergonha da política, isso tem que acabar.